Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 65 e o versículo 17. Isaías, capítulo 65 e o versículo 17. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Só até aqui, meus irmãos. Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que Deus ele vai fazer coisas novas na minha, na tua vida, meus irmãos. E o que você passou, meus irmãos, ficou para trás, meus irmãos. Todo sofrimento, meus irmãos, toda a tristeza que eu e você passamos, meus irmãos, eu e você não vamos lembrar mais não, meus irmãos. Porque Deus ele está trazendo coisas novas para mim, para a tua vida, meus irmãos. Deus hoje está escrevendo uma nova história na minha e na tua vida, meus irmãos. E as coisas passadas ficou para trás, meus irmãos. Todo o sofrimento, meus irmãos. Tudo de ruim que você passamos ficou para trás, meus irmãos. Porque Deus hoje está escrevendo uma nova história na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque tudo que você passamos, meus irmãos, fez parte. Todo sofrimento, tudo que nós passamos, né, fez parte, meus irmãos. Para que agora você viver coisas novas da parte de Deus, meus irmãos. Porque Deus está trazendo coisas novas para mim e para a tua vida, meus irmãos. Deus hoje, nessa tarde, está escrevendo uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E nunca mais você vamos nos lembrar do que nós passamos, meus irmãos. Porque ficou para trás, meus irmãos. Porque Deus hoje está escrevendo uma nova história na minha tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque Ele nem é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender, meus irmãos. E tudo que Deus prometeu na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, está escrevendo uma nova história na minha tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma boa tarde.